Olá, tudo bem? Hoje eu vou continuar a leitura da carta 5. Esse é um tema bem interessante que a gente vai falar hoje, porque a gente vai tratar desse pensamento positivo, essa narrativa, inclusive muito moderna, muito contemporânea, onde a pessoa tenta criar um mindset para se dar bem na vida, para atrair negócios, para atrair prosperidade. E isso ele dá certo até um certo ponto. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque as palavras, os nossos pensamentos, o nosso foco em determinadas áreas que a gente se volte por interesse, vai moldando a nossa vida, porque a vida não é arbitrária, nós estamos criando, nós estamos tecendo a nossa própria vida. Mas quando você entra no âmbito da fonte da tua vida, da causa da tua própria vida, você vai experimentar todos os níveis de consciência, inconsciente, subconsciente e consciente. E é aí que tentar fazer esses planos arraigados em meramente interesse, meramente em fanatismo positivista, esse positivismo tóxico e deprimente que a gente vê hoje na nossa sociedade, que se você não é uma pessoa de sucesso dentro dos moldes da sociedade, a tua fala, o teu exemplo, o que você diz não tem valor. Então, primeiro você tem que ser uma pessoa de sucesso, e sucesso entre aspas, né? Porque nunca é, porque é o sucesso mundano, esse sucesso que as pessoas acreditam que é sucesso, e a gente nunca conhece a vida do outro absolutamente, completamente, então a gente não pode definir em que estágio da consciência ele está e se realmente esse sucesso é em todos os aspectos da vida dele, ou seja, é um sucesso pleno. Mas vamos lá, vamos se agarrar nas cartas aqui para a gente não perder a direção. Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada, seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo, tá? Entre aspas, tá? Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade até certo ponto, porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. O que ele está dizendo? Que talvez você consiga esse sucesso mundano que você almeja, que você está planejando, mas isso não vai te trazer a plenitude que você espera. Porque a plenitude, ela é interna, ela é uma plenitude de consciência. E você tem que experimentar, nós precisamos experimentar todos os níveis de consciência, todos os aspectos da nossa consciência, oculto e presente. Esse algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com sua fonte do ser. Pode ser que você alcance um crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra, e não assistida pelo universal, infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. O que ele está falando? Por mais que teus planos... isso aqui a gente está num contraste, tá? Quando você perde essa conexão, a gente vai se esvaziando no processo da vida. O ego vai tomando conta, ele vai enclausurando a psique. E a psique, que é o interlocutor da alma, ela não fala mais. Ela não comunica mais a natureza da alma. E aí você se torna uma pessoa autocentrada, uma pessoa egóica, mas você não tem a mínima ideia, a pessoa não tem a mínima ideia de que ela é egóica, de que ela está sendo regida pelos impulsos do ego
plenamente. Então, quando essa desconexão ocorre, e ainda que ela seja sustentada por esse teu sucesso que você planejou e que você levou relacionamentos especiais baseado exclusivamente em interesse, o que ocorre? O vazio permanece. E aí você olha em volta e aparentemente parece que você tem tudo, você tem amizades, né, que porventura, provavelmente e normalmente elas vêm pelo mesmo interesse que você teceu a tua vida, ou seja, você ressoa amizades no mesmo nível. E aí o que ocorre? A vida, ela sempre vai tentar te ensinar, ela sempre vai tentar te graduar no sentido que você experimente todos os aspectos da tua consciência. Inconsciente, subconsciente e consciente. E aí vai trazer à tona, vai trazer como um reflexo espelho, experiências condizentes com aquilo que você acha que é verdade. E aí abre brechas, abre lacunas, abre abismos. E esse vazio é quase insuportável. Esse é o preço do suposto livre-arbítrio. Esse é o preço de caminhar por si mesmo, sem direção e sem essa reconexão, sem esse religamento da tua essência. Que todas as religiões têm essa premissa, né, de religar ao ser, mas que também se tornou um reflexo desse espelho de interesse egóico. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, perceba que o interesse, ele permeia o ser humano. Ele sempre quer fazer uma permuta, né? Ele sempre quer trocar. Ele sempre quer dar isso para ganhar aquilo. Não está fazendo um verdadeiro contato com sua fonte do ser. Sim, porque ele não é autêntico. Ele não é puro no sentido de interesse. Por isso que lá, se você lê um curso em amor, você vai ver que todos às vezes a pessoa está misturando conhecimento no conceito. Não, é tudo a mesma coisa. São professores de matéria diferente dando o mesmo saber, né? Ele fala, todos os relacionamentos que você tem são especiais. E o relacionamento verdadeiro, ele é incondicional. Certamente a fonte do ser recebe a oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte do seu ser está experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Esse parágrafo fala o seguinte, veja, se você não tiver suficientemente com a consciência purificada, isso se dá através da meditação, o ruído, né, do ego ali é muito forte. Então o teu interesse, ele é atendido, mas há um ruído entre essa conexão, entende? Então você não consegue, por mais que aquilo que você esteja buscando se materialize, aquilo por si só não resolve. E aqui, as cartas especificamente, o que ela tenta fazer? Ela, primeiro, isso está muito descrito lá no livro Jornada da Alma e no vídeo que tem aí no YouTube que eu escrevi. E no curso, né? Então tem o livro, tem o áudio e tem o curso. Tem as 3 maneiras aí de você acessar o conhecimento. E ele está cronológico lá. Ele tem uma ordem lógica e cronológica.
ele vem trazer essa ponte de reconexão. Então você não vai ficar a vida inteira lendo o livro, buscando página por página e tentando confrontar, tentando querer aplicar e, sobretudo, erroneamente e equivocadamente, tentando, julgando as outras pessoas por não estarem sincronizados na tua busca e que normalmente não é absoluta, ela é gradual. Então, ela vem fazer a ponte, essa ponte entre quem você é, entre o teu ser e a desconstrução gradual, a transcendência dessa personalidade que se formou e o ego impulsionou grande parte disso e principalmente há inevitavelmente uma identificação com essa personalidade que não é, que é ilusória do ponto de vista essencial. É uma fraude. Este é o verdadeiro propósito por detrás da existência, uma constante e mútua reciprocidade e comunicação entre a fonte de todo o ser e a criação. É como se você tivesse a tua consciência, eu gosto lá do Pinóquio, né? O grilo falando como consciência, né? E o nariz dele crescendo diante da mentira de si mesmo, né? Mentindo para si mesmo. A voz do ego ali tentando levar ele para outro caminho, né? O rancho dos prazeres, o caminho dos prazeres, né? Aqui lembro a você que quando eu vivia na Terra, todos os dias dizia aos judeus com muita clareza que por mim mesmo não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho, não eu. Aqui uma passagem do Evangelho, né? Da consciência de unidade de Cristo na personalidade de Jesus. Eu gosto de colocar isso para desconstruir essa falácia de ser Jesus eterno, né? Que era uma consciência se expressando através daquela personalidade de Jesus e que tem o fim da permanência na individualidade dele e continua galgando novos níveis, níveis mais elevados de consciência, né? Esse é o Cristo, né? Essa é a consciência ascendida. Então, é uma intimidade que você vai criando com essa fonte do teu ser, através da meditação, através da oração e, principalmente, através do conhecimento que vai te guiar. Mas quando esse conhecimento te guia até um determinado ponto, essa alma ela já começa a se comunicar muito através da tua psique e impulsionar e direcionar a tua vida. Então, essa é a desconstrução, essa é a morte do eu que Jesus falava lá, né? Algo tem que morrer. E essa personalidade que vai morrendo, que vai se desconstruindo. E o papel da personalidade é um piloto automático, ela tem que existir e deve existir enquanto essa consciência pura, esse teu ser não emerge. Eu vim nesse tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana, olha, perceba, da tua persona, né? Presa à terra, pelo apego, por tudo que é condizente dessa funcionalidade da personalidade, para uma consciência de iluminação, a purificação, né? Desses impulsos do ego, trazendo você para a tua essência, né? Quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade. É esse saber, é um momento que você se sente sozinho em plenitude. Que essa voz, ela dialoga com você, ela é teu próprio ser. Mas para que isso aconteça, esse ruído do ego, ele tem que ir diminuindo. E esse é o processo. É gradual, mas ele vai ocorrendo.
Esse silêncio vai se fazendo sentir. E aí você vai se afastando desse barulho, desses ruídos que é essa condição da vida humana. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, aqui a gente entra na situação do tapete, né? Todos nós estamos ancorados em tapetes, né? Em castelos de areia que vão ruir, já ruíram, estão ruindo. Essas ondas que batem desconstrói esse castelo, porque a tua vida não está sendo construída sobre alicerces reais e verdadeiros, portanto consistentes. São crenças, e essas crenças que vão ser colocadas à prova. E aqui eu tenho muito respeito, porque é um processo gradual, e nem todos estão prontos para isso, né? A pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia judia, cristã e muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa, a princípio, para aceitar e fazer bom uso dessas cartas, pois uma mente condicionada e programada é como concreto. A questão da consciência ela é extremamente complexa, porque todas as tuas crenças elas se manifestam na tua vida. Então, quando você tem crenças equivocadas, e todos nós temos em algum grau, é o alicerce onde a gente constrói as nossas vidas. Em grande parte é inconsciente, até que a pessoa se volte para dentro e tenha o conhecimento, e aí comece a ver esses reflexos em espelho da própria consciência e se questionar, né? E, por exemplo, nas cartas, o pessoal que lê, pô, muita gente veio de religião e pessoas com décadas, né? 30, 40 anos de religião e foram enxotadas, né? Porque saíram de lá e as pessoas não compreendem essa quebra, né? Mas ela foi despertando aos poucos, né? E não se via mais ali. Já tinha experimentado tudo que tinha naquele nível de consciência e transcendeu. Saiu daquela sala ali e foi andar. E foi experimentar por si mesmo esses autoquestionamentos, que é assim que a alma vai comunicando. Ela começa a questionar, ela começa a se chacoalhar ali na sala. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise são emocionalmente gravados no subconsciente. Veja, são os alicerces, né? Em geral, qualquer seita, qualquer estudo religioso ou mesmo filosófico, ele te dá um certo suporte, né? Porque você acredita que aquilo ali, aquela crença vai te guiar. A questão é que aquilo ali pode tirar a tua responsabilidade, né? De que algo fora de você vai te conduzir. Quando, na verdade, essa exploração, ela deve ser interna. Nós somos reféns, nós somos prisioneiros da nossa própria consciência. É a nossa consciência que cria essas experiências que nós chamamos de vida. E aí a nossa realidade, cada um tem uma realidade diferente do outro. Porque nós estamos tratando de consciências diferentes. Tem a questão do senso comum, onde você tem um arquétipo de comum ali, de senso comum de valores, mas aí é uma outra questão, não cabe aqui. Normalmente elas incorporam um temor de ofender a Deus ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente
e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Por isso que o progresso espiritual se dá entre vidas, de uma encarnação para outra, com condições que vão colocar aquelas crenças à prova. Ou seja, você vai viver numa cultura, numa religião, numa geografia, com costumes, né? E numa outra vida você vem completamente em circunstâncias diferentes, mas calma, que não são arbitrárias, que elas são atraídas para a tua consciência, sempre com o significado, sempre com envolto por essa condição de aprendizado. Normalmente aquelas que nós somos muito contrastantes, né, e berramos e vamos buscar fora um senso de justiça, são geralmente aquelas que nós experimentamos. Lembra do princípio básico: tudo que você teme e tudo que você espera, você vai experimentar. Ou seja, está falando dos contrastes. Tudo aquilo que você tem medo, você vai experimentar. E tudo aquilo que você deseja, você também vai experimentar. Então, o equilíbrio seria a não experimentação desses polos. Mas sem experimentação, não há crescimento. Sem o fogo, sem a temperatura, não há forja. Entende? Como não tem nada absoluto, não tem direito, esquerdo, não tem certo e errado. É tudo uma questão de equilíbrio consciencial. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se. Tomara que não apareça esse volume aí, que tem uma motosserra no condomínio aqui ligado. Esse microfone aqui ele dá uma isolada, tomara. Senão, me perdoe. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além destas barreiras em direção à iluminação verdadeira. É lógico que esse conhecimento não é para todos. Não tem como. A consciência que não estiver despertando, que a terra que não for fértil, não vai semear, pelo menos agora. Mas é um conhecimento para séculos, para milênios, né? Eu não vou estar aqui, nem você não vai estar aí, e isso aqui vai perdurar, porque esse é o despertar coletivo da humanidade. Mas ele ocorre individualmente, cada um no seu tempo. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nestas páginas são a verdade, veja, intuitivamente, né, não logicamente, e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nessas cartas. Lógico, a carta ela é um mapa, né? Ela é a parte teórica que você... mas como que eu vou saber que se isso é verdade? Você vai experimentar. Você vai colocar a prova. E aí, num determinado ponto, você não tem mais como rejeitar, negar. Você já vai absorver, já incorporou. Sobretudo viu na tua vida as provas. E vai chegar um momento, como eu sempre falo, e isso já tem um bom tempo, não tem uma palavra aqui que não é verdade. Tudo que eu coloquei à prova foi coerente. E ainda tudo aquilo que eu não conheço, que eu não percebi, que ainda estou galgando níveis de reconhecimento do meu ser. Eu estou à disposição para dar a você a coragem, porque tem que ter muita coragem, gente. É muita coragem, cara. É uma minoria. Talvez seja você que está ouvindo aí. Para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Novamente, o reino dos céus é o quê? Um estado de consciência interno, seja onde for. Mas o que fica claro nesse ponto é que as situações vividas que você vai experimentar, elas são análogas, elas são semelhantes à tua consciência. Você não vai atrair nada que não seja condizente, a não ser que tenha um propósito para isso, e que às vezes você pode entender como ruim, né, como uma provação lá de Jesus, mas que aquilo tinha um propósito dentro do contexto coletivo, né? E o preço, por assim dizer, que ele pagou de uma consciência desperta naquela época tão escura, né, tão
egocêntrica perpetuou, né, coletivamente. E os efeitos foram vistos ainda que distorcidos, ainda que institucionalizados, mas teve o papel, teve aquilo de valor, né? Entende como não é absoluto, é tudo gradual, às vezes é contrastante, porque é a consciência pura, consciência divina, tentando se expressar num ambiente extremamente denso, né? Permeado e impulsionado pelo impulso do ego. Senão a individualidade, o que tem que entender é que sem o ego a individualidade não existiria. Então ele também é uma ferramenta divina nesse sentido, mas causa todos os problemas dessa perda de conexão com o teu ser. Que isso se dá gradualmente à medida que os anos vão passando e o impulso do ego vai enclausurando essa consciência. Nossa, tem muito material aí no canal, tá? E tudo cronológico, assim, se você for passo a passo, você vai entender tranquilamente o que eu estou tentando abordar aqui na leitura. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e gradualmente a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Então, essa desconstrução é inevitável e lógico. Veja, aqui eu vou concluir essa leitura de hoje. Para muitas pessoas ali que estudam com a gente, e eu estou usando como exemplificação, tá? Se eu chegasse um ano com esse conhecimento para elas e elas que elas estavam lá na institucionalização dela lá, do que ela frequentava, não ia haver possibilidade. O despertar ele teve que ser interno. E aí ela mesma por si só buscou galgar novos conhecimentos. E aí quando você bate na porta, a porta abre. O conhecimento vem até você. É assim que funciona. Esse é o eletromagnetismo consciencial, da consciência. As ferramentas da criação, né? A eletricidade e o magnetismo. Você acha que é caso, você acha que é coincidência. Não é. É toda essa parte oculta, invisível, mas que é totalmente verdadeira. Eu gosto de brincar assim, tudo que a gente está descobrindo na tecnologia já estava aí, potencialmente. O que teve que acontecer é a consciência humana galgar novos ideais, né? Novas inspirações, que todas elas vêm do divino, são distorcidas em algum grau pelo ego, mas que demonstram toda essa evolução humana. Um conhecimento que é legal você assistir aí é a roda do tempo que eu coloquei ali. Eu fiz uma palestra ali numa quarta-feira que a gente num encontro nosso. E você vai ver ali o que ocorre dentro dessa roda do tempo, que nada mais é esse ciclo humano, esse drama da humanidade, como que ele ocorre e na medida que a gente acredita que está evoluindo, a nossa alma está relembrando, porque é um ciclo retrógrado, tá? Então, quando eu falo, a gente está evoluindo, não é que a gente está evoluindo. A personalidade acha que está evoluindo, a gente, como cidade, acha que está evoluindo, mas na verdade a alma só está relembrando, é como se fosse uma metodologia de ensino da natureza para que a gente relembre quem somos e voltar àquela condição de graduação de direito nosso. Porque a individualidade, a matéria, por assim dizer, ela é uma densidade da existência, tá?
Vamos ficar por aqui hoje. É bem denso, né? Uma carta assim que para mim é tranquila, assim, eu já tenho muita intimidade com o assunto. E, e assimilei muito, absorvi ao longo de muitos anos de estudo. Mas para você que está chegando aí, talvez seja denso, tem que absorver, né? Tem que absorver aos poucos e sobretudo, ir colocando na vida prática, aí, no dia a dia, momento a momento. Tá bom? Um abraço.